Yuri Alberto fica no Corinthians para 2025? Fiel, a questão o que a oposição ela deixou bem claro para o Corinthians é o seguinte, Fiel, ou você demite o Fred Luz ou a gente vai te dar o impeachment. Hugo Souza, meu irmão, será comprado pelo Corinthians ou não? A situação atualizada é o seguinte. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimo. Cara, o vídeo está bombando. Eu venho aqui hoje com um caminhão recheado de notícias para vocês aqui, para vocês se atualizarem sobre tudo que acontece com o Timão, tá? Vamos falar sobre Fred Luz, pressão para demitir, vamos falar também sobre o goleiro Hugo Souza, Corinthians compra ou não compra, Yuri Alberto fica ou não fica. Cara, o vídeo tá bombando, não sai daí. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, tá? Só nos ajudar mesmo a alcançar marcas maiores, eu preciso da colaboração de vocês, combinado? Chega de enrolação, Fel, vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians, cara, existe uma pressão, tá? Uma pressão por parte da oposição. Essa oposição que eu cansei de falar para vocês, que eu não iria trazer mais informações aqui sobre ela, para não gerar mesmo esses escândalos, para não gerar mesmo essa audiência, porque é isso que ela quer. Ela quer aparecer novamente no cenário do Corinthians. Só que eles não entendem que dessa vez, cara, se eles ganharem, algo está errado, porque não é possível que as pessoas que têm o direito de votar, o sócio-torcedor, as pessoas do Corinthians, vão votar numa gestão igual a Renovação e Transparência, que fez o que fez com o Corinthians, deixou o Corinthians 16 anos na merda, deixou o Corinthians 16 anos afundado em dívidas financeiras, cara, deixou o Corinthians totalmente desestabilizado, tanto futebolisticamente quanto financeiro, tá? O Corinthians foi cogitado até SAF por causa da 16 anos de Renovação e Transparência, tá? O Corinthians hoje deve 2 bilhões por causa de Renovação e Transparência, e eles não param de tentar prejudicar o Corinthians. Agora existe uma pressão para demitir o CEO do Corinthians, Fred Luz, que na minha opinião vem fazendo um bom trabalho. Eu queria saber o porquê que o Fred Luz é uma ameaça para eles. Com certeza é uma ameaça, tá, Fiel? Porque eles jamais iriam pedir a cabeça do Fred Luz, obviamente aí, tá, em termos leigos, pedir a demissão do Fred Luz, porque ele está sendo uma ameaça para eles. Eu não sei qual o poder que ele tem de ameaça contra a oposição, mas é um poder muito grande, porque eles querem demitir o cara, tá? Eles não querem que o Augusto Melo continue com ele. E eu já cantei a bola aqui, cara, o Augusto Melo tem que mandar esse povo se catar, tem que esse povo tomar caju, entendeu? Porque o Corinthians não pode ficar sempre ouvindo ainda opiniões de oposição. Eu sei que existe o Conselho Deliberativo, eu sei que existe a oposição vinculada ao Conselho, eu sei que existe votações no Corinthians, só que isso tem que bastar. Porque se as pessoas não deixarem o Corinthians governar para ele, a gente nunca vai pagar essa dívida enorme. Então a gente tem, vamos supor que 2025 é bom, 2026 é bom, 2027 é ruim, 2028 vai ser ruim, porque o Corinthians tem que quitar as dívidas. Porque senão chega uma hora que nem todo milagre nem todo santo faz milagre, fiel. Chega uma hora que as coisas vão começar a complicar, principalmente se a dívida aumentar. O Corinthians precisa de 4 a 5 anos de gestores competentes em administração para o Corinthians sair desse buraco, ou pelo menos parte dele. O Flamengo, por exemplo, devia mais que o Corinthians. O Flamengo hoje deve as dívidas padrão de qualquer clube. E olha a potência que o Flamengo é, olha o poder de negociação que o Flamengo tem com qualquer jogador. Tá? O Flamengo, 2, 3 dias de negociação, o Flamengo vai lá e paga o que o jogador quer, ou paga ali algo parecido. É difícil as pessoas recusarem. Corinthians não. Corinthians, vocês podem ver que toda negociação em 10, 15 dias é uma verdadeira novela, não é verdade? Então, fiel, precisamos sim de deixar o Augusto Melo administrar, só que essa oposição não quer e agora eles querem aí a demissão do Fred Luz. Fiel, comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, tá? Antes de entrar aqui no próximo tema, vamos falar muito ainda de futebol aqui do Timão, só para me deixar algo claro aqui, a votação, Fiel, que teve aí com a CBF, tá, do STJD, cara, só para deixar uma aí para vocês, uma observação, as votações das pessoas que votam para decidir aí se o Corinthians conseguir alterações de data ou não, foi por unanimidade. Vamos dizer, a CBF ganhou do Corinthians por 9 votos a 0. O Corinthians não teve um voto a seu favor, mesmo com toda a regra e mesmo com todo o contrato à disposição do Corinthians, tá? O
Corinthians estava dentro da lei, dentro das normas, dentro do regulamento, e mesmo assim o Corinthians perdeu por 9-0, cara. Qual a motivação que você tem de lutar contra a CBF depois de tudo isso? Então, cara, realmente algo tem que ser feito, um protesto tem que ser feito, porque se as coisas vão continuar assim, vai ser sempre uma vergonha para o futebol brasileiro. Essa Confederação Brasileira de Futebol, ela é uma verdadeira vergonha. O Brasil não merece ter uma entidade assim que comande o esporte. Certo, fiel? Comentem também, porque eu quero saber a sua opinião. A questão aqui, eu já vou entrar aqui no seguinte, sobre o Yuri Alberto, tá? Para vocês entenderem. Surgiu uma proposta lá atrás do Yuri Alberto pelo West Ham, tá? O Yuri Alberto poderia ser jogador da Inglaterra. Essa proposta, ela continua e pode ser aumentada, principalmente depois da evolução futebolística do Yuri Alberto. Não estou dizendo aqui que o Yuri Alberto vai sair, por consequência do Ramon Dias, tá, fiel? O Ramon Dias, cara, ele tem esse poder. Eu gosto dele nessa parte. Por exemplo, o Rian era para sair do Corinthians, ele não deixou. O Yuri Alberto era para sair lá atrás. Foi o Ramon Dias que não deixou. Hoje, não era para o Corinthians ter o Yuri Alberto no time. O Ramon Dias lá atrás barrou a negociação entre o West Ham e o Corinthians. Ele falou, olha, eu não quero. A gente sabe que por questões de valores financeiros, um treinador ou qualquer diretor ou presidente não consegue segurar um jogador, há empresários envolvidos. Só que o Roberto, ele gosta do Corinthians, cara, ele tá feliz com essa nova fase e o Ramon Dias pediu para ficar. Eu não sei se o Ramon Dias vai continuar no Corinthians para 2025. A única certeza que eu tenho para passar para vocês é que o Corinthians não cai para a segunda divisão. Então agora eu não sei se será o Ramon Dias ou não sei se será o Augusto Melo. E estou falando isso com totais convicções, não baseado em amor ao meu clube, baseado na tabela que passei para vocês aqui dos jogos entre os jogos que tem o Atlético Paranaense até o final e os jogos que tem o Fluminense até o final do campeonato e os jogos que tem o Corinthians, tá? Dá um feedback aí, que se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a tabela de novo aí para vocês, analisando todos os jogos, eu faço, tá? Então, Fel, o Ramon Dias fica, ele pediu pro Yuri Alberto ficar lá atrás, e por que não vai pedir agora novamente, sendo que há uma melhora, uma evolução do Yuri Alberto extraordinária, tá? Então estou muito contente com a evolução do Yuri Alberto, torcedor do Corinthians também. Ramon Dias nem precisa falar. Só que existe sim, tá, fiel? A proposta do West Ham pro Yuri Alberto, ela é válida, eles não descartaram, não largaram o osso e vai aumentar. Essa é a informação que eu passo aqui para vocês no domingo. A proposta do West Ham pro Yuri Alberto vai aumentar, mas tenho aí, se o Ramon Dias ficar, eu tenho aí a plena certeza que ele vai pedir novamente para o Roberto ficar, só se não tiver jeito mesmo por questões e valores financeiros, tá? Vamos aguardar aí e eu quero saber a opinião de vocês aqui. Comentem, vocês gostariam que o Roberto ficasse? Vocês gostariam que o Roberto saísse? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, fiel torcida. Agora vamos encerrar aí a última notícia, tá falando sobre o Hugo Souza, corintianeiro. Hugo Souza, ele vai ficar no Corinthians, ele vai sair do Corinthians, o Flamengo barrou a negociação, o Flamengo não barrou a negociação. Fel, eu trouxe vídeos anteriores para vocês, cara, que realmente tanto a mídia alternativa, que somos nós, a mídia principal, porque a mídia alternativa não perde nada para a principal, aliás, nós somos muito melhores informados. Mas, cara, é uma opinião isso, tá? A questão do Hugo Souza, a gente tem que, principalmente essa mídia alternativa aqui, parar de tentar enganar o torcedor com esses títulos, capas, que dizem, Flamengo barrou o Hugo Souza não vem mais. Aí põe a foto de um jornalista famoso na capa para atrair o torcedor. Isso é até difamação, cara. Isso aí dá até processo, tá? Isso dá até processo, porque você está usando um jornalista em uma capa para transmitir uma notícia fake. Então, isso engana as pessoas, tá? Eu não estou falando aqui negócio de cliques, likes ou visualizações. Graças a Deus, meu canal ele não é ruim nesse sentido, mas eu prezo aqui a transparência com vocês. Por isso eu vou trazer a informação mastigada. Fiel, o Corinthians tem contrato de empréstimo com o Hugo Souza, tá? Diante do Flamengo, ele estava no Chivas de Portugal, o Corinthians trouxe o jogador, vocês conhecem a história, tá? O Corinthians tem um contrato válido com o Hugo Souza de empréstimo. E tem aí a chance de comprar o goleiro, porque está estabelecido pelo Flamengo um preço, que é no valor aí de 800 mil euros, no valor de 4,7 milhões de reais. Essa é a informação correta. Então, como já está em contrato, se o Corinthians quiser comprar o Hugo Souza, ele vai lá e paga. Obviamente que o Flamengo fez uma cagada total. Um jovem, uma promessa, que depois que saiu do Flamengo, cresceu absurdamente. E o Flamengo
não quer perder, não quer vender um grande goleiro, obviamente, por 4,7 milhões. Só que o Corinthians, só que está em contrato, eles tentaram reverter, tentaram fazer o Hugo Souza dizer não ao Corinthians, mas nada disso aconteceu. E o Corinthians, Fiel, ele tem prazo para comprar o Hugo Souza. Ele não precisa comprar o Hugo Souza, não precisou comprar o Hugo Souza dia 10, quando liberou. E nem precisa comprar hoje, nem precisa comprar amanhã, nem depois da manhã, nem daqui uma semana, se ele não quiser. O Corinthians tem o prazo até o final do contrato. Chegou, faltando um dia para encerrar o contrato, ele exerce o seu direito de compra sobre o goleiro, tá tudo certo, o Hugo Souza vira goleiro do Corinthians. O que tá pegando aí que a gente tá falando é que o Flamengo, presta atenção nessa informação, Fel, o Flamengo ele não aceitou o Corinthians dividir as parcelas. O Corinthians queria pagar o Hugo Souza em 4 prestações. Segundo o Flamengo alega que não vai aceitar dividir o goleiro porque houve alguns atrasos em pagamentos sobre o lateral Mateuzinho, que o Flamengo vendeu o Mateuzinho para o Corinthians. Isso a gente sabe que é uma desculpa esfarrapada, porque por mais que atrasou, o Corinthians pagou, tá? E existe um negócio no futebol hoje que chama transfer ban. Qualquer clube que não paga suas dívidas e o clube recorrer, cara, o clube aí dá punições até severas de ficar 1 ano sem contratar e sem vender jogador. Isso é ruim, extremamente ruim para qualquer clube. Então a questão do Hugo Souza, o Corinthians iria pagar com certeza se tivesse dividido. Só que o Flamengo não quer dividir. Vocês sabem por que o Flamengo não quer dividir? Eu vou falar para vocês, porque dia 20 tem jogo do Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Se o Corinthians não pagar os 4,7 milhões até dia 19, até dia 20, tá? Que é o dia, o Corinthians vai ter que pagar mais 500 mil reais para o goleiro poder jogar o jogo. Então o Flamengo é lógico que ele vai forçar essa barra. Vai falar, só à vista, só à vista. Porque aí chega dia 20 o Corinthians tem que pagar 500 mil reais, tá? Só que isso é uma questão do Augusto Melo também, porque o Corinthians teve várias premiações da Copa do Brasil e cadê essa grana? O Corinthians está na semifinal, cadê a grana para exercer o direito de compra do Hugo Souza? Tá? A gente não tem uma patrocinadora master aí? A grana da patrocinadora não está entrando, segundo as informações que temos? Então por que eles não pagam 4,7 milhões no Hugo Souza para não precisar pagar mais 500 mil no dia 20? É isso que é a grande questão, que você pede para dividir. É lógico que existem os termos de negociação, tá, filho? O Corinthians está tentando dividir para ficar mais tranquilo, porque o Corinthians tem outras dívidas também. Mas isso aí, fiel, cara, vamos dizer assim, é inegociável. O Corinthians vai comprar o Hugo Souza. Independente se vai dividir ou não, é o goleiro, vamos dizer assim, é o goleiro do momento. É o goleiro que está no auge, é o goleiro que está salvando o gol do Corinthians, depois de 2 decepções, que foi o Cássio e o Carlos Miguel, que abandonaram o clube. Então, cara, a questão do Carlos Miguel, o Corinthians vai comprar o Carlos Miguel. Ele tem prazo total, não caiam em lábia aí para as pessoas falando que barrou, deixou de barrar. Cara, isso é mentira, tá? O Corinthians vai comprar o Hugo Souza, isso é inevitável, eu cravo para vocês. O Hugo Souza será goleiro do Corinthians, mas eu não sei se vai ser dia 19, se vai ser dia 20, o Corinthians vai pagar 500 mil pro Flamengo, ele tem esse direito também de pagar 500 mil no dia 20 e comprar o Hugo só no final do contrato. A gente sabe que isso é um exemplo aqui grotesco das condições que pode que o Corinthians tem o direito. Mas o Corinthians deve comprar o Hugo Souza bem antes dessas datas que estou estipulando. Tá? Acredito que antes do dia 20 o Corinthians vai comprar para não precisar pagar mais meio milhão. Senão daqui a pouco o Corinthians, cara, já pagou meio milhão no primeiro jogo. Vai pagar mais meio milhão agora? Já pagou meio milhão também, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Então já são 1,5 milhão, cara, que pagou pro Hugo Souza. Daqui a pouco o Hugo Souza vai sair pelo mesmo valor das multas que o Corinthians está pagando para ele jogar. É inacreditável, né? Então o Corinthians tem que exercer esse direito antes do dia 20, tá, fiel? Para ser mais vantajoso para todos os envolvidos. Combinado? Cara, quero agradecer demais a sua presença neste canal. Meu muito obrigado por tudo mesmo. Hoje, 6 horas da tarde, 6h10 aí no máximo, já tem mais vídeo do Corintianeiro aqui com todas as informações atualizadas para vocês. Combinado? Então, o meu muito obrigado por tudo, fiel, e vai Corinthians!